Olá, pessoal, boa noite. Todos bem? Então, hoje, terça-feira, dia da nossa palestra. Então, bem-vindo todos e todas. O tema de hoje é um tema que as pessoas sempre me perguntam, né? Se nós queremos ser felizes, por que que nós sofremos? Né? Por que que nós produzimos sofrimento? Afinal, né? Se nós queremos ser felizes... Mas vamos lá. Eu acho uma coisa assim extremamente interessante e às vezes eu me pego nessa mesma situação final. Todos nós somos seres humanos. Então, nós todos habitamos Sansara e por consequência disso, nós não somos ainda seres iluminados. Então, a nossa compreensão do fenômeno nem sempre é completa. Então, se nós aspiramos por felicidade, mas acabamos experienciando sofrimento, eu acredito que isso seja porque, eu acredito não, né? Mas os ensinamentos budistas apontam, e principalmente na temática dos 12 elos da originação dependente, nós temos que a nossa não compreensão da natureza última dos fenômenos. Então, eu não vou tentar não falar muito filosoficamente aqui, mas tentar trazer isso para uma linguagem mais prática, que é quando nós estamos aí vivendo nosso dia a dia, na nossa rotina diária, nós, ao vermos as coisas, geralmente nós desenvolvemos 3 tipos de atitude. Querer ter, querer ficar longe, ou ser indiferente. Nem me atrai, nem me desatrai. Ou seja, de acordo com os ensinamentos budistas, isso acontece porque nós, ilusoriamente, cremos que as coisas são reais. E, obviamente, é difícil discutir que não, a não ser que a gente aprenda a trazer isso para uma investigação interior. Isso simplesmente significa assim, sempre que você ver alguma coisa e você tiver uma grande vontade de ter aquela coisa, qualquer coisa. E nós já tivemos isso, então vamos fazendo essa conversa e tentando lembrar como é que nós normalmente agimos no mundo. Então, nós vemos uma coisa e a gente queira aquela coisa. A partir do momento que desperta essa vontade de querer ter, nós começamos a elaborar quais ações eu preciso ter que possibilite eu adquirir esse objeto que eu quero. E aí a gente vai atrás de, né, ver o que eu posso fazer. E acaba que talvez nesse movimento de buscar meios hábeis para possuir o objeto do desejo, aí já estou nomeando, se tornou um objeto de desejo. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para conseguir comprar isso. Isso é o que nós fazemos todos os dias. E aí o que acontece? Não passa muito tempo e aquele objeto do desejo já não me interessa mais. E aí a minha mente, agora a minha atenção, agora se volta para um outro objeto. E eu vou fazer outros movimentos, vou adquirir e de novo vou, depois de um tempo, não querer mais. Até aí eu acho que todo mundo compartilha dessa experiência. Paralelo a isso, também tem algumas outras ações. Que se, por exemplo, você adquirir algo de um valor elevado
e você parcelar isso, talvez a sua satisfação com o tal objeto termine muito antes de você pagar a última parcela. E agora você está insatisfeito com o objeto já não te causa nenhuma alegria, e agora esse objeto passa a te causar alguma não alegria, porque você tem que pagar essa conta. E assim vai. Eu estou citando exemplos simples de qualquer coisa. Se nós partimos para relacionamentos, nós podemos entrar em situações ainda bem mais complicadas. Vamos supor que você olha uma pessoa, essa pessoa de alguma maneira lhe atrai, aí você vai tentar saber dessa pessoa, se aproximar dela, conhecê-la, desenvolver um relacionamento com ela, gostar muito dela ou dele, enfim, né? E em um determinado momento esse relacionamento se acaba. E de novo, porque veja, essa história toda começa, e aí que nós vamos, no meio dessa conversa, começar a desenvolver melhor essa visão, de que tudo começa com você ver algo que lhe atrai e você desenvolve a vontade, o desejo de ter, e você vai desenvolver inúmeras ações para fazer isso, e aí você vai possuir, vai ter, e depois de algum tempo esse objeto já não lhe satisfaz, por uma razão e outra há separação, porque não é só a separação de uma pessoa ou outra, mas de objetos também, né? Enfim, o ensinamento budista é muito claro nesse ponto, quando ele diz, no samsara, samsara significa o mundo da aparência, o mundo da ilusão. Esse é o mundo que nós vivemos. Não há nada nesse mundo samsárico sobre o qual você deve depositar a sua felicidade. É claro, é direto. A razão disso é porque, seja qual for o objeto que você vier a depositar a sua felicidade, a natureza desse objeto em si é impermanente, porque tudo que nós experienciamos só existe devido a causas e condições. E por quanto as causas e condições estiverem presentes, nós usufruímos. Quando as causas e condições não estiverem mais presentes, o objeto não existe mais. Mas uma das causas e condições que eu quero mencionar hoje, que geralmente a gente não fala nessa linha, uma das causas e condições é o seu próprio interesse pelo objeto. Pelo objeto, pela pessoa, pelo cargo, pela aparência, enfim. Eu não estou nomeando, estou dizendo qualquer coisa sobre o qual você desperte interesse e a partir daí alguma relação com esse objeto, com essa pessoa, né, passa a existir. Então, se a gente pegar o tema dessa palestra e olhar diretamente sobre o aspecto de vista, o ponto de vista da filosofia budista, afinal, porque nós sofremos se na verdade nós queremos ser felizes? A resposta é simples. É porque nós depositamos a nossa felicidade em objetos ilusórios. Agora, ilusórios como? Se eu vejo a pessoa, eu vejo o carro, eu vejo a casa, por exemplo. Sim, na verdade relativa, essas coisas existem. Eu estou aqui, vocês estão aí, o computador está no meio, a internet, Zoom, e a gente está se vendo. Causas e condições. Se faltar energia, acabou a palestra. Se continuar a energia, mas parar a transmissão da internet, eu posso fazer como eu sempre faço, gravar e lhe enviar. Você vai assistir a palestra, mas não ao vivo. Então, a causa e a condição para assistir ao vivo, como nós estamos fazendo agora, online, live, é que várias causas e condições têm que estar juntas para nós podermos usufruir desse momento juntos. Correto? Se acabar energia, eu ainda posso continuar transmitindo se houver bateria no computador, mas não vai ter
o stream da Simpla, por exemplo. Aí a gente vai ter que trocar computador para o celular. Aí a gente vai ter que retomar todo o canal de transmissão again, de novo. Ou seja, por quanto existir alguma causa e condição, a gente consegue transmitir. Mas, se aquilo que possibilita a transmissão não existir, não adianta ter energia, não adianta ter bateria. Se o sinal da internet falhar, por exemplo. Mas aí a gente pode usar o celular. Mas se o sinal da internet estiver conectado com o celular e não tiver a conexão do celular, aí, ou seja, é simplesmente para a gente desenvolver um raciocínio. A resposta direta sobre a provocação da palestra é porque nós não temos essa compreensão. Por exemplo, se nós estivermos assistindo alguém extremamente importante, não eu, mas alguém extremamente importante, e falhar a internet da sua casa, muitas pessoas vão entrar em um estado de nervo, de raiva, de tudo. Não deveriam. Simplesmente por contemplar que a interrupção do sinal da internet pode acontecer a qualquer momento. Você está com um voo marcado, você tem uma reunião importante, mas, infelizmente, na hora do seu voo, caiu um temporal, o aeroporto fechou. O aeroporto fechou. Não tem nada a ver com a sua companhia aérea. O aeroporto fechou. Ninguém sai, ninguém chega. Mas, para quem está acostumado a viajar, vai lembrar que mesmo nessas situações existem brigas enormes no balcão da companhia aérea, porque as pessoas não aceitam que o voo possa ter sido cancelado ou que o aeroporto está fechado. Então, todas as vezes que nós temos apego a algo que para nós é importante, para nós é causa e condição de felicidade, para nós é causa e condição de promoção, enfim, a nossa razão parece que some. Ou seja, muitas vezes, eu estou citando exemplos bem práticos, né? No mundo de hoje, por exemplo, nesse atual momento, nesse último ano, nós estamos dependendo imensamente de sinais de internet, conexões estáveis, de alta velocidade, para podermos fazer isso que nós estamos fazendo aqui. As faculdades estão transmitindo, enfim, todo o sistema IAD, enfim, tudo. Em qualquer oscilação do sinal da internet pode interromper uma aula, interromper muitas coisas, até coisas muito sérias como telemedicina, né, que hoje em dia está muito em voga. Então está lá o profissional de saúde falando com o paciente, profissional de saúde aqui em São Paulo, o paciente lá no interior da Amazônia, e no meio de toda uma consulta, falha a internet. Cai o sinal. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós transitamos, se aqueles que já fizeram, né, mas eu vou explicar. Aqueles que já fizeram treinamento em Shamatha, que é desenvolver a habilidade da calma mental, ou estabelecer, cultivar, praticar o meio hábil de permanecer com a sua atenção plenamente presente, no momento presente, em profundo estado de calma, de amplitude, de quietude, serenidade, paz interior, enfim, tudo isso representa Shamatha. Quando nós transitamos desse estado para a Vipassana, que é a meditação analítica, é quando nós podemos fazer uma pergunta, se nós estamos investigando algo. E eu posso fazer exatamente esta pergunta. Eu estou com a mente totalmente relaxada, serena, lúcida, luminosa. E eu, intencionalmente, trago essa pergunta. Afinal, por que que nós experienciamos, por que que nós produzimos sofrimento, se a nossa aspiração é de sermos felizes? Ao fazer essa pergunta, eu posso oferecer a mim mesmo a oportunidade de investigar no momento presente. Há alguma coisa que nesse momento
eu gostaria que estivesse presente na minha vida, que estivesse acontecendo na minha vida? Há alguma coisa nesse momento na minha vida que me inquieta, que provoca em mim alguma das experiências, das emoções aflitivas, como ansiedade, angústia, medo, né? Se eu fizer essa pergunta a mim mesmo e deixar coemergir a resposta, eu queria que eu, nesse momento da minha vida, eu estivesse usufruindo disso, disso, daquilo. Eu não queria que nesse momento da minha vida eu ainda estivesse envolvido nessa, naquela ou outra situação. Seja qual for as respostas que coemergirem a partir desta indagação, desta investigação, e você olhar para o que surge, tanto no que eu queria, como no que eu não queria, né? Você pode, enquanto Vipassana, se você quiser, você pode anotar. E você olhar diretamente para o que surgir ali, diretamente. Você vai, obviamente, notar que a resposta vem acompanhada de uma razão, de um reasoning, que é tanto para aquilo que eu quero, como para aquilo que eu não queria que estivesse presente, essas coisas dependem de causas e condições, sobre as quais nós não temos nenhum controle. Então, à medida que nós nos deparamos com esta verdade, que é, nenhum de nós tem controle sobre todas as coisas. Aliás, se olharmos bem, a gente não tem controle sobre basicamente nada. E eu vou dar um exemplo mais comum. Todos nós estamos envelhecendo. Há algo que nós podemos fazer, a gente pode, obviamente, ter uma alimentação sadia, fazer exercício, enfim. Mas você não deixa de envelhecer. Nosso corpo biológico é um corpo vivo que está em constante transformação. Nós não temos controle sobre isso. Nós não podemos parar isso. Nós podemos fazer cirurgia plástica, nós podemos fazer um monte de exercício, tomar um monte de vitamina, nós podemos fazer um monte de coisa. Mas o envelhecimento não vai parar por causa disso. Então, se nós não fizermos as pazes com essa que é uma das coisas mais belas e naturais da vida humana, que é o próprio envelhecimento. O envelhecimento conta a nossa história. Então, eu peço até emprestado licença à sua Santidade Dalai Lama para usar uma frase dele, que é: posso eu viver uma vida diária de maneira que, ao envelhecer, eu olhar para a minha história, eu tenha muitas razões de ser feliz pela segunda vez. Então, a frase é: posso eu viver uma vida feliz. Possa haver contentamento na minha vida. Que ao envelhecer e olhar para a minha história, eu tenho uma segunda oportunidade de sorrir novamente. Ou seja, para que nós possamos chegar nesse tipo de fala de sua santidade, todos nós podemos fazer isso. Afinal, a sociedade é um ser humano, né? Mas talvez a diferença seja de como que nós observamos a nossa vida diária, assim como ela é, e como ele observa a vida dele como é. Então, por exemplo, no calendário budista tibetano, hoje é o 8º dia do mês lunar. É lua crescente. E nesse dia, pelo calendário astrológico tibetano, é o dia de Sangye-mela, ou seja, Bachaya Guru, ou seja, o Buda da medicina. Um comercialzinho de 1 minuto, domingo, eu vou dar ensinamentos sobre o Buda da medicina. Na parte da manhã e na parte da tarde nós vamos fazer a liturgia do Buda da medicina com as meditações correspondentes. Vocês podem entrar na Simpla, atividade gratuita, e se inscrever por ali. Pronto, fechou o comercial. Mas um dos princípios básicos de saúde é nós fazermos as pazes com tudo que nos adoece. À medida que nós meditamos,
15 minutos por dia, não precisa mais que isso. Mas precisa saber meditar da maneira correta para não deludir a mente. À medida que nós meditamos e vamos treinando a nossa mente a permanecer no estado de lucidez e serenidade presente no momento que nós estamos, ou seja, cultivar a atenção presente no momento presente, nós vamos gradualmente, mas continuamente, entendendo os aspectos que eu mencionei na investigação anterior. Algo que eu quero e algo que eu não gostaria mais que estivesse presente. Se eu olhar para isso todos os dias e perceber como que eu me comporto perante, né, essa impermanência de todos os fenômenos, eu vou fazendo as pazes com as minhas aflições, simplesmente por entender que a natureza de todos os fenômenos é vazia de uma existência inerente. Ela não é concreta, não é sólida, não é cartesiana, mas ela está em constante transformação. E uma maneira de você entender isso, fácil de você entender, é simplesmente você observar como que as coisas vão acontecendo durante o dia. Cada encontro, cada conversa, vai mudando a nossa percepção. Então, a nossa percepção sobre a realidade, ela sempre está em movimento. A realidade em si, aparente, né, também está mudando. Um exemplo, o tempo. Nesses dias de outono, o amanhecer já é mais tardio, o pôr do sol já é mais cedo, já não é mais tanto calor, já começa a ter frio, já começa a ter chuvas. Ou seja, se simplesmente você observar, isso é só um exemplo comum, né? A gente tem que trazer as coisas para a nossa prática de vida. Como que você reage, como que o seu humor muda quando o tempo muda? Ou seja, agora está fazendo frio, você tem que sair com blusa, depois esquenta de dia você tira toda a blusa, depois frio de noite você põe a blusa de volta. Ou seja, todas essas mudanças que ocorrem nos impacta, obviamente nos impacta, porque nós somos um corpo sensorial. E esse sensorial, os 5 sentidos sensoriais, exatamente eles que vão captando todas essas mudanças e transformando numa imagem mental, que é como nós percebemos, na sexta consciência, como a gente fala no Dharma. E aí, nós reagimos a isso. Nós não temos uma compreensão plena, dizendo, isso é a natureza do próprio tempo. Não tem como dar, as estações do ano estão mudando, a temperatura muda, a umidade do ar muda, a luminosidade do ar muda, do céu muda, do dia muda, tudo muda. Meu corpo vai mudando também. Né? Ou seja, o que eu estou tentando elaborar aqui é uma compreensão baseada no nosso dia a dia, de perceber o quão impermanente as coisas são. Aí tem mais uma coisa que é extremamente impermanente. Quantas vezes por segundo nós mudamos de ideia? Quantas vezes em um minuto, em uma hora, a nossa percepção muda? E a nossa conduta muda junto. E nesse mudar de conduta, nós temos ação e a nossa ação promove uma reação e depois promove uma outra ação e assim vai. Então, quando dentro da filosofia budista nós falamos que a raiz de todo e qualquer sofrimento e há também a raiz de toda e qualquer felicidade está na compreensão ou na ignorância. Isso quer dizer assim, ignorar é ignorar a causa e a condição, ignorar que as coisas são impermanentes, ignorar que todas as coisas são coemergentes, dadas as causas e condições. Todas as vezes que eu ignoro isso, a percepção que eu tenho da realidade é que ela é uma coisa concreta. Mas mais que isso, que nós possuímos, que nós dominamos, que nós controlamos. Então,
A nossa felicidade seria se nós conseguíssemos fazer isso. E a nossa infelicidade surge quando nós percebemos que nós não conseguimos fazer isso. Aí fica tipo uma corda, né? Uma corda de ferro. Uma disputa de poder, de controle. E nessa disputa, a nossa felicidade genuína já foi faz tempo. Porque a nossa mente agora está ocupada, né, em ir atrás do controle, ir atrás do poder, ir atrás do domínio e da satisfação ilusória que se eu tivesse controle, se eu tiver o domínio, e assim por diante. Porque eu posso até, temporariamente, experienciar algum tipo de controle, algum tipo de domínio, algum tipo de posse. Temporariamente. Porque, quer queira, quer não queira, este corpo biológico pode ter uma reação totalmente adversa a tudo isso. Um derrame, por exemplo. Um acidente onde você fique paraplégico, tetraplégico. Nós não temos controle sobre essas coisas. Então, quando nós falamos nessa ideia de que felicidade é quando nós realmente temos controle sobre as coisas, obviamente que essa felicidade é extremamente temporária, frágil, efêmera. E ainda surge um segundo questionamento, uma segunda experiência, que é a insegurança. Ou seja, de alguma maneira, nós sabemos que nós não temos controle. Então, surge em nós a insegurança, que contamina toda e qualquer experiência de felicidade. Então, se nós verdadeiramente investigarmos o nosso dia a dia, a questão aqui é nós, cada um de nós, nas suas individualidades, né, fórum íntimo, absolutamente, respeitamos isso, nós olharmos para a nossa vida, nesse momento. Aproveita e faz isso nesse momento. Como que está a minha vida hoje? Como que eu gostaria que ela estivesse? Aí você começa a dar você respostas. E nessas respostas, nessa investigação, nessa observação, obviamente, que você vai começar a perceber que grande parte das suas emoções aflitivas surge justamente da impermanência de todas as coisas. Nós não temos controle sobre isso. Então, se alguém perguntar, bom, se chegar nesse lugar, como é que eu posso experienciar a felicidade então? Essa é uma pergunta extremamente coerente. Se eu analiso, né, se nós, em termos de Vipassana, nós analisamos a nossa conduta, analisamos claramente como é que nós nos relacionamos com a realidade presente nesse exato momento. Nesse exato momento, só vale esse exato momento. Não adianta falar, lá atrás, 10 anos atrás, ou daqui 5 anos. Isso não existe. Então, a primeira coisa que talvez seja difícil é nós aprendermos. Se nós queremos felicidade, se nós aspiramos por experiência de felicidade, eu tenho que saber que essa felicidade só é experienciável no momento presente. Isso é uma das primeiras coisas que talvez, se eu quiser desenvolver uma compreensão mais ampla sobre a pergunta, a provocação da palestra, é onde que essa felicidade reside? É no passado, é no futuro, é no presente? Só é um momento que essa felicidade é verdadeira. É no presente. Ok? Então, muitas vezes a gente ouve, talvez nós mesmos falamos,
Nossa, quando eu tinha tantos anos, eu era tão feliz, minha vida era tão tranquila. Eu não tinha essas preocupações que eu tenho hoje em dia. Nossa, seria tão bom se eu voltasse, pudesse voltar naquela situação que eu estava tal ano da minha vida. Isto são frases comuns. Lembrar, né? Que nós somos comuns. Aquilo que é comum à humanidade, essas frases são comuns à humanidade, né? Ditas, talvez, com intensidades diferentes, obviamente, né? Se referindo a memórias diferentes. Mas, se você pode até fazer esse tipo de diálogo interno e você se permitir a resposta. Quanta coisa mudou daquele momento para este momento. Aí talvez venha um diálogo muito importante que é o que mudou e quem mudou. E por que mudou. Também isso são discussões filosóficas, porque você está se referindo ao passado. Mas se eu... Essa visita é válida, porque quando você fizer essa trajetória, você vai perceber como as coisas mudaram, independente da do seu querer ou não querer. Talvez, inclusive, em algumas situações, você vai descobrir que bom que mudou. E talvez em outras você vai falar, que pena que acabou. Então, à medida que você vai desenvolvendo esse diálogo, e se você o fizer em um espaço mental de meditação, vai ser um diálogo extremamente construtivo, porque, como resultante disso, você vai perceber que, rapaz, eu estou vivo, estou saudável, minha mente está sã, minha cognição está perfeita, então eu posso ser feliz nesse momento. Aí já é uma baita de uma descoberta. E aí, como você foi trazendo uma trajetória, você foi trazendo uma história que, de uma maneira ou de outra, foi mostrando claramente que as coisas são permanentes, que as coisas têm seu movimento, que as coisas que vão surgindo devido às nossas ações. Eu vou poder lembrar algumas ações que eu fiz que causou tal e tal consequência, eu não quero mais repetir isso. Tal e tal ação foi tão legal e provocou isso. Aí eu vou, nessa análise, essa compreensão sobre a impermanência, e agora vem a outra que é tão quão importante, que é a interdependência. Então agora eu percebo que as coisas não acontecem por si e nem sozinhas. Então, nós temos a impermanência, que o tempo todo está mudando as coisas, e nós temos a interdependência, que é a maneira como nós nos relacionamos. E ao saber que nós somos codependentes um do outro, é isso que, na verdade, significa a interdependência. Nós somos codependentes um do outro, um dos outros. Quando você olhar isso de uma maneira muito clara e direta, você vai descobrir que legal, eu nunca estou sozinho. Sempre há alguém. Aí eu vou descobrir que, para que eu possa realizar os meus sonhos, a minha felicidade passa pela felicidade do outro. E a felicidade do outro passa pela minha. Aí talvez eu me permita ser ajudado. Talvez agora eu comece a exercitar a grande virtude, a grande paramita, a sabedoria da generosidade. Que não é simplesmente dar coisas aos outros, mas é oferecer de si mesmo. Então, de repente, nessa análise de que eu quero ser feliz e tal, eu vou chegar em vários momentos nessa análise que eu vou perceber o meu egoísmo. Eu vou perceber que grande parte da minha não felicidade
está nesse ato egóico de querer a felicidade só para você, e você achar que a sua felicidade não passa pela felicidade do outro. Aqui já tem uma descoberta enorme. Ninguém é feliz sozinho. A nossa experiência de felicidade, ela sempre será resultante das nossas próprias ações e de como e em que nós percebemos felicidade. Aí eu vou chegar num lugar, através dessa leitura da impermanência e da interdependência, que ter contentamento e regozijo ao ver alguém feliz me dá uma experiência de felicidade muito maior que uma conquista individual, onde talvez eu não tenha ninguém para contar da minha felicidade. Então, de repente, a gente começa a fazer diferentes descobertas simplesmente por mudar o holofote de lugar. A maior parte de nós está com o holofote assim: eu quero ser feliz. Mas eu não consigo ver o entorno, porque o holofote ficou totalmente em mim. E aí eu não consigo perceber a interdependência. Eu não consigo perceber o contexto que sustenta a minha existência. E essa existência, por si, está em movimento. Caminhando, inclusive, para a sua finitude. Dessa experiência humana, física. Nós estamos caminhando para a nossa finitude. Ninguém vai impedir isso. Então, se você joga o holofote em cima de você, muito difícil você ser feliz. E quando você for, essa felicidade vai ser tão curta, porque você quer ser feliz sozinho. E aí vem a historinha que eu sempre conto. Uma criança com um carrinho e com muitas crianças para brincar com ela, e uma criança com muitos carrinhos e nenhuma criança para brincar com ela. Quem é mais feliz? Então, um dos cernes principais dessa conversa, né? Afinal, por que eu sofro se a minha aspiração é ser feliz? O cerne dela é: ninguém é feliz sozinho. Shantideva, o grande filósofo indiano, que compõe o caminho do Bodhisattva, diz que a verdadeira felicidade que nós sentimos, que nós podemos experienciar, é o contentamento de ver o outro feliz. Por si só, esse verso já dá resposta à pergunta, à indagação, à provocação da palestra. Ou seja, qualquer um de nós que aspira a ser feliz sem incluir os outros, não é feliz. Felicidade é uma experiência compartilhada e não individual. E assim, para que a gente possa realmente desenvolver condutas e meios hábeis, para que a gente verdadeiramente venha experienciar a felicidade, talvez nós devemos fazer algumas perguntas. O que é felicidade? Porque felicidade certamente não é euforia. Então, é uma pergunta interessante. Se nós estivermos com os nossos amigos,
E nós simplesmente resolvemos fazer essa pergunta. Todo mundo aqui quer ser feliz. Todo mundo, claro. Ok. Vamos brincar, eu vou dar um papel e um lápis para cada um. E cada um de nós vai escrever, assim, de uma maneira bem sucinta, tá? Não é uma dissertação ou uma tese. De maneira bem sucinta. O que é felicidade para mim? Qual seriam os objetos da minha felicidade? Como que eu experiencio felicidade? Que experiência é essa? Orgânica? Sistêmica? Onde que eu experiencio felicidade em mim? Onde no meu corpo eu sinto felicidade? Eu posso apontar? Onde eu sinto felicidade no meu corpo? Como eu expresso a minha felicidade? Então, essas seriam perguntas muito interessantes. Que se nós oferecermos a nós mesmos essas perguntas e nós fizermos uma listinha, né? E depois todo mundo fez sua resposta, a gente sentar junto, sentar na grama e vamos compartilhar o que nós escrevemos. Um exercício fantástico esse. Um exercício até proposto para grupo de estudo, né? Obviamente que nessa resposta vão haver respostas comuns, mas vão haver respostas bem diferentes. Também tem uma coisa que é aquela pergunta: o que é felicidade? Né? O que é felicidade? Para mim, o que é felicidade? Não tem uma resposta certa e errada, na verdade. Porque felicidade é uma experiência. E é uma experiência abstrata. A tendência é nós tentarmos materializar, ou seja, reificar a experiência da felicidade. E aí começa a experiência de não felicidade. Na verdade, a felicidade não é algo que eu possa reificar. Porque se eu apontar objetos externos, eu posso dizer, minha felicidade é isso. Mas o que é felicidade? A felicidade não pode ser o Damaru, por exemplo. Que não é oposto quando a gente está estudando outra coisa, mas eu vou citar um exemplo. Quando a gente fala assim, que alguém, você está com raiva de alguém, né? Estou com raiva de alguém. Eu projeto a minha raiva sobre aquela pessoa. Isso é e eu projeto a minha felicidade sobre uma pessoa, sobre um objeto. Na verdade, se a pessoa fosse sua raiva, você não sentiria raiva. Se o objeto, a pessoa fosse a sua felicidade, você não sentiria felicidade. Então, nós não estamos falando de felicidade genuína. Nós estamos falando de felicidade ilusória. Como também a raiva é ilusória. Porque eu nomeio alguém como objeto da minha raiva. E aqui vem uma coisa importante entender. Se o outro fosse objeto da sua raiva, se o outro fosse a sua raiva, ele adoeceria, ele infartaria, ele teria triglicéridos, ele teria colesterol, ele teria pressão alta.
Aí você fica mais irritado ainda quando vê o objeto da sua raiva na praia, se deleitando ao sol. E você se ardendo de raiva com pressão alta, com um monte de coisa em casa. Eu acho esse exemplo tão fantástico. Para eu entender que a raiva está na minha mente. A felicidade está na minha mente. Então eu não posso atribuir nem raiva, nem felicidade a objetos externos. Porque daí eu fico à mercê desses objetos para ser feliz. Então eu nunca vou ser feliz. Entende? Porque eu estou dando a alguém ou a um objeto a responsabilidade da minha experiência de felicidade. Então eu estou vítima aqui. Eu sou coadjuvante da felicidade, eu não sou protagonista. Porque eu estou dando a alguém a responsabilidade de me fazer feliz. Aí eu vou ser um interno dependente. Então, a gente tem que observar. Essa felicidade existe onde? Como eu perguntei. Quando você está feliz, aponta no seu corpo onde é que você sente felicidade. Dor de barriga é uma coisa. Põe a mão aqui. Dor de cabeça, põe a mão aqui. Dor de dente, põe a mão aqui. Dor de ouvido, põe a mão aqui. Dor de osso, dor de velhice. Agora, felicidade. Quando você está feliz, onde você sente felicidade? Se a pessoa é objeto da sua felicidade, pode ser que ele esteja muito triste. Mas a presença dele te faz feliz. Já perceberam? Essa situação é muito interessante. Seu amigo chega em casa, é objeto da sua felicidade. Só que ele está infeliz por alguma razão pessoal. Não tem nada a ver com você. Então, como é que você diz que ele é a sua felicidade se ele não está experienciando felicidade? Você está experienciando felicidade porque ele está presente. Quando nós começamos a desenvolver essa consciência, caraca, o que é felicidade? Caraca, o que é raiva? Caraca, o que é sofrimento? Onde é que está esse negócio? Aí você vai dizer, se você está doente, que a sua infelicidade é a doença. Não, a doença não é a sua infelicidade. A doença, na verdade, é consequência de todo um processo mental que foi distribuindo doses e doses de hormônios inflamatórios, de estresse, e foi provocando em você inúmeras enfermidades. Ao passo que uma mente feliz, um corpo feliz. A mente controla o corpo, não o corpo controla a mente. Mas, de novo, não vamos fugir. Tenta perceber o que é felicidade. Onde está essa felicidade? Daí o caminho, talvez, cognitivo, para que a gente possa desenvolver pensamentos hábeis, compreensões hábeis. E aqui hábeis está simplesmente ilustrando pensamentos que realmente possam ressignificar, reconstruir todo um caminho, né? Um bypass da compreensão mais ampla, muito mais ampla, do que essa aspiração por felicidade. Então, obviamente, que nos faz feliz encontrar pessoas que a gente quer. Investiga por que você quer bem essa pessoa. Por que a presença dessa pessoa te leva para um lugar de acolhimento, uma experiência de pertencimento, uma experiência de ternura, de afeto. A gente vai dizer que é a pessoa. De fato, nada mais terapêutico do que um belo abraço. Mas quem abraça?
Em última análise, quem está experienciando o abraço? O corpo físico, obviamente, que vai estar usufruindo de uma ternura, de um contato. Mas onde que a experiência ocorre? E se permite ocorrer? Aí é uma outra discussão, é um outro eixo. Se permitir ser feliz é um outro eixo dessa conversa agora. Até agora a gente estava discutindo como que a gente vai construindo uma compreensão mais cognitiva para dar conta de responder a provocação da pergunta da palestra. Eu tenho que aprofundar essa, eu tenho que me permitir entrar na felicidade, para que eu possa compreender como que ela acontece. E como que eu não sou dependente nem de objetos, nem de pessoas. A interdependência nos leva a nos tornarmos conscientes de uma experiência. Mas a experiência, quando ela é sedimentada, ou seja, quando ela é realizada em mindfulness, a presença e as coisas já não são mais necessárias. Porque essa experiência é algo que se grava. Então, a primeira coisa que nós temos que realmente, voltando para o começo da conversa, é, afinal, se eu quero ser feliz, por que eu estou experienciando o oposto disso? Primeiro, de uma maneira bem mais grotesca, é entender que eu estou colocando minha felicidade em objetos impermanentes. Mas aí eu começo a refinar essa ideia. Daí eu vou começar a indagar, mas o que é felicidade? Aí eu vou começar a procurar que momentos que eu vivi essa experiência. Quais eram as causas e condições presentes quando eu vivi essa experiência? Que atenção eu passei a dar, a cultivar aquilo que provocava a experiência. Ou seja, propiciava, não provocava, a palavra é propiciava a experiência. No momento que eu estava vivendo a experiência, eu entendi que ela era impermanente, porque ao compreender que ela era impermanente, eu estou pacificando uma das piores contaminantes, que é o apego à experiência. Aí eu já não consigo mais ser feliz porque eu desenvolvi apego. Agora, mesmo por quanto a felicidade esteve, a causa e a condição da felicidade está presente, ao conscientizar-me que ela é impermanente, eu já contaminei a experiência. Então, como é que eu vou desenvolvendo cognitivamente e diretamente uma compreensão sobre o que é felicidade? Talvez, eu comece a compreender que felicidade, na verdade, é uma ausência das experiências do que nós chamamos de, ou que nós nomeamos lá atrás, no começo da conversa, de inquietudes. Então, talvez felicidade seja equilíbrio. Talvez felicidade seja um ponto, uma aproximação de um ponto, onde eu esteja livre dos ventos
das emoções aflitivas. Em última análise, significa ignorância. Porque é a ignorância que provoca, que dá origem aos ventos das aflições mentais. Por isso que, na roda do Dharma, a origem do sofrimento é simbolizado pela ignorância. Ok. Há alguns exemplos que eu gosto de trazer quando abordo essa temática, que é frases comuns. Eu tento sempre trazer a conversa para algo comum, aquilo que seja reconhecível para a maior parte de nós. Existe uma frase no popular, né, que diz: eu vou ser feliz quando? Todas as vezes que nós dizemos isso, é o mesmo que dizer: eu não sou feliz agora. Então, não importa qual seja a realidade que você esteja vivendo, você não vê nela, em nada dela, felicidade. Simplesmente porque o seu holofote está iluminando uma condição. E você se distraiu de você mesmo. Você se desconectou da sua realidade e jogou ela para cima de algum lugar. A sua atenção foi para algum lugar. E como a gente fala aqui nos vários cursos, a gente fala, a realidade que nós vivemos é onde ou para onde a nossa atenção está olhando, que pode ser bem distante do momento presente de onde você está. Então, dizer eu vou ser feliz quando nos afasta muito do momento presente. E a pergunta é, talvez possa ser feita, o que há no momento presente que não me faz feliz? Obviamente que a gente vai respeitar a grande diversidade das condições humanas. Porque muitas vezes a pessoa olha para mim, olha onde eu moro, olha onde eu estou, olha isso, olha aquilo, o senhor quer que eu seja feliz aqui? Um bom começo é a gente saber que nenhuma realidade no samsara, é permanente e imutável. E, de novo, seja qual for a realidade, e muitas delas podem ser verdadeiramente muito duras, mas a maneira como eu atuo na realidade é uma escolha. Por isso que dentro da vara do Dharma, quando a gente estuda os 12 eras da originação dependente, os 6 reinos que são ali simbolizados, aqueles 6 reinos, na verdade, simbolizam as nossas aflições mentais. Essas aflições mentais é que correspondem à realidade que eu estou olhando. Aí eu costumo falar, né? Ninguém aqui passou por aquela situação de botar a mão na cabeça e falar assim, minha vida está um inferno. Aí eu, como curioso, pergunto, conta o inferno para mim que eu nunca fui lá. Como assim? Mas sua vida está um inferno? Conta para mim. Como é que é o inferno? A pessoa vai dizer, eu estou atolado em dívida, eu estou atolado nisso, eu estou atolado naquilo, vai narrar o inferno dela. No final da narrativa, a gente pode abrir o espaço e perguntar, como é que esse inferno surgiu? O Credit Card não pula da bolsa da gente e passa na maquininha. E aí a gente pode começar a dialogar dali. Eu estava casado porque fui olhar outras pessoas.
Eu estava com uma bicicleta porque eu fui olhar uma BMW. Não que você não possa evoluir da bicicleta para a BMW, mas não é um salto quântico, a não ser que você ganhou na Mega Sena. Mas essas são causas e condições. Mas será que a gente já não falou ou já ouviu alguém dizer, amiga, eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz que eu nem acredito que eu mereço isso. Ou eu não acredito que eu estou vivendo isso. Ou eu estou tão feliz que eu tenho até medo de pensar que isso pode acabar. Nós já escutamos essas frases, ou até dissemos. Verdadeiríssimas. Mas aí que entra o contaminante. Eu não preciso ter medo que a felicidade vai acabar. Mas eu posso ter consciência que se eu não zelar, se eu não cuidar das causas e condições que estão presentes naquele momento, elas não vão se sustentar sozinhas. Então, de uma maneira ou de outra, já dizia o Pequeno Príncipe. Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou você tem que molhar a sua rosinha todo dia se você não quiser que ela seque e morra. Mas entenda que a flor é temporal, mas se você regar a plantinha e cuida dela, de ciclos em ciclos, novas rosas vão surgir. Porque o potencial está ali, você está cultivando o potencial. Aí vem uma coisa, deixa eu olhar agora, né? Aí vem uma outra coisa importante para a gente entender. Entender o ciclo, entender o potencial. Então, quando o Buda fala que todos nós somos Budas em potencial, dá até medo, né? Todo mundo queria ser Buda. Buda nós já somos. Ainda bem que na cultura budista eu não vou para o fogo da Inquisição se eu dizer que eu sou Buda. Porque o Buda diz isso. Todos nós somos Budas. A pergunta, mas ser Buda é isso? Ó a situação que eu tô, moço! Não, ser Buda não é isso. O potencial está aí. Exerça. Ah, dá trabalho, né? Dá. Por isso que nas paramitas a gente fala esforço entusiástico ou esforço jubiloso, que é aquele esforço que vale a pena. Muitas vezes, o marasmo perpetua aquilo que a gente não quer. Então, se a gente não quer algumas coisas, nós temos que perceber por que essas coisas estão presentes na nossa vida. Outro dia, uma pessoa fez uma pergunta bastante interessante. Por que é que as coisas que eu quero que mudem, elas não mudam? E a minha resposta foi, porque a ação que gera a condição que você não quer continua presente. E é você que está fazendo. Então aí veio uma Gandhi para a conversa, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Não espere que o mundo mude para te agradar. Mude para que as coisas possam mudar. Então, de uma maneira ou de outra, quando nós, né, vamos responder a indagação da pergunta, da provocação do título da palestra, em última análise é a felicidade que você busca, que você gostaria de experienciar, só será possível sempre e quando as suas ações do pensar, falar e agir serem promotoras da consequência que você vai experienciar como felicidade. Ninguém planta arroz e colhe abóbora. Nós temos que ser protagonistas da nossa felicidade e não coadjuvantes.
Se você permanecer esperando que a felicidade surja na sua vida, os méritos que te trouxeram essa experiência que por si já é feliz, vão se exaurir. Então, eu mencionei alguns minutos atrás, né, que hoje é o 8º mês, 8º dia do mês lunar. Dia de Sangye-Mila, Bhattacharya Guru, ou Buda da Medicina, como a maior parte das pessoas o conhece. Quando nós viemos a entender que meditar em Bhattacharya Guru significa nós fazermos as pazes com tudo aquilo que nos adoece. Filosoficamente falando, quando nós fomos capazes de pacificar, quando nós fomos capazes de renunciar a todas as ações que nós temos nos 3 eixos, que é o pensar, o falar e agir, que são, na verdade, o que está promovendo o nosso adoecimento, a nossa enfermidade. Porque, eu já expliquei, o ser humano, quando a gente fala da dor total de um ser humano, tem 4 vetores principais: o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Para que nós possamos cessar o processo de sofrimento, nós temos que pacificar todo e qualquer desequilíbrio que houver nesses 4 vetores. Mas nós temos que entender que são ações que nós promovemos que promove esse desequilíbrio. Agora, o entendimento mais profundo é que as nossas ações derivam, sempre que as nossas ações promoverem enfermidade, ou seja, desequilíbrio e sofrimento, nós temos que entender que a nossa ação, ela está cunhada na ignorância. Então, nós temos que desenvolver sabedoria. E a base da sabedoria, o começo dessa história toda nós irmos gradualmente, intencionalmente, progressivamente, nos aproximando de uma compreensão cognitiva sobre a inerência ou não inerência de todos os fenômenos que nos sensibilizam através dos 5 sentidos. Então, quando nós começarmos a desenvolver uma visão mais ampla sobre isso, a nossa compreensão do fenômeno vai mudando e essa carga tão pesada da ignorância começa gradualmente a desaparecer. Mas, para fazer esse exercício, nós temos que começar a olhar para alguns objetos, algumas relações, alguns fenômenos, e ir investigando. Não adianta querer olhar de uma vez, porque daí você não vai dar conta. Nós temos que gradualmente, intencionalmente, progressivamente nos dando conta do que provoca o desequilíbrio em nós. O desequilíbrio, obviamente, é provocado por ignorar a natureza vazia do fenômeno, por crer que o fenômeno é real, concreto e assim por diante. Entender que mesmo você experienciando um copo de água, a beleza de uma flor, o abraço de uma pessoa, a companhia de alguém e assim por diante, todas essas experiências são impermanentes. Porque a natureza de cada um dos objetos que oferece a você essa experiência, ela é impermanente, e mesmo você, o sujeito que experiencia, também é impermanente. A nossa percepção do objeto muda o tempo todo. Vá achar objeto que dê conta de tanta mudança. Não vai existir. Então, nós temos que reduzir os nossos anseios.
Nós temos que reduzir as nossas expectativas sobre as coisas, sobre as pessoas. Mas, acima de tudo, eu penso que nós temos que desenvolver mais gratidão. Gratidão, uma palavra mágica. Quando nós ansiarmos menos e agradecemos mais, esses desequilíbrios vão diminuir. Então, nós temos que fazer as pazes com o mundo interior e com o mundo exterior. Então, é a última coisa que eu quero dizer, porque já acabou a aula, mas domingo a minha intenção, eu estou deixando aqui um convite, a minha intenção domingo, quando eu falar sobre o Buda Medicina, é falar o poder curador da compaixão. E aí eu vou me referir ao grande mestre Lama Zopa Rinpoche. Existe, acho que em português, um livro que chama Poder da Cura, da Compaixão, uma coisa assim, não sei, mas é mais ou menos por aí o nome do livro. Que é baseado totalmente no aspecto filosófico da contemplação do Buda da Medicina. Né? Mas, por que existe isso? Né? É um ensinamento profundo do Buda isso. O Lama Zopa teve essa generosidade enorme de escrever e deixar esse livro para nós. Né? Por que o título é, né? The Power of Compassion, né? Que seria o poder curador da compaixão. Por quê? Porque simplesmente o cerne da compaixão, o cerne da compaixão enquanto ação, da compaixão engajada, é nós aspirarmos à cessação do sofrimento de todos os seres. Em última análise, tenta investigar, né? O que essa frase significa? Como tem nas 4 incomensuráveis que diz: possam todos os seres ter a felicidade e suas causas, possam todos os seres estarem livres do sofrimento e de suas causas. Então, uma maneira de chegar, de se aproximar muito de uma reflexão mais profunda e direta sobre a provocação, o tema da palestra, é se você consegue recitar essas 2 linhas sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Sem excluir ninguém. Bem, aí a gente começa a nos aproximar da resposta à pergunta. Afinal, por que eu sofro se eu quero felicidade? O eixo é o que eu já mencionei. Quando nós regozijarmos com a felicidade do outro, é quando nós nos livramos de todos os venenos que a ignorância sustenta. E aí nós somos felizes. E a nossa aspiração por compaixão acontece. Porque a compaixão é aspirar que todos os seres sejam livres da experiência de sofrimento. Enquanto houver... Aí, por isso que Shantideva diz: por quanto permanecer os pais, por quantos os seres aqui permanecer, possa eu também permanecer para livrar todos os seres do sofrimento. Ou seja, em última análise, o que Shantideva está dizendo é: enquanto houver um ser sofrendo no universo, nenhum ser experienciará felicidade genuína. Uma outra maneira de dizer é: como é que eu posso chegar e alcançar a iluminação? Ah, olha, agora eu sou um Buda. Eu olho para trás, ficou meu pai, minha mãe, meus filhos, a galera inteira lá atrás sofrendo. Mas eu estou lá no paraíso. Mas daí eu olho e meu pai e minha mãe estão lá atrás. A não ser que eu os ignore. Inclusive, que se não fosse pela interdependência, eu não teria nascido se não fosse por eles. Então, eles teriam o seu objeto
da primeira iluminação. Então, fica aí, né, a inspiração que todos nós venhamos a refletir sobre isso, né? Sobre o que é felicidade, a que outra felicidade, e assim por diante. E, em última análise, qual a compreensão que eu tenho do fenômeno? Para que daí eu não cultive nenhum dos 5 venenos mentais, né? Então, como disse Sócrates, Hipócrates diz: antes de oferecer a cura a alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disponível ou está disposta a renunciar a tudo que a fez enferma. Por isso que eu disse, felicidade é um ato de protagonista, não de coadjuvante. Não adianta eu oferecer a cura a alguém se ela não renunciar ao veneno da enfermidade. Ok? Então, é isso. Por hoje, é isso. Tá bom? Então, eu vou abrir a janelinha aqui. O que eu vou fazer, eu já vou parar a gravação, então vou falar boa noite para todos vocês, mas a gente continua sem a gravação por causa que é um vídeo que vai estar lá no YouTube aberto. Então, a gente conclui a palestra aqui, mas permaneça aí que a gente vai para perguntas e respostas. Tá bom? Então, vamos lá?